Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 24. E diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que lhe cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Aqui nós estamos diante da poderosa história do filho pródigo. Alguém a descreveu como a maior de todas as pequenas histórias já contadas, a pérola de todas as parábolas. Uma história desconcertante que toca dimensões profundas de nossa alma. Eu lhes diria que nós devemos nos alegrar por Cristo nos ter dado essa parábola. E a Bíblia vai dizer que um jovem saiu de casa e partiu para uma terra distante. E notem aí, gente, o adjetivo distante. Ele não foi para uma cidade vizinha, mas para um lugar longínquo. Ele não estava dizendo aos seus familiares até logo. Ele estava dizendo adeus. Por que saiu de casa? Porque, provavelmente, desejava obter mais autonomia, viver sem a influência direta de seu pai, porque desejava construir uma vida para si, construir uma história própria, ou, na perspectiva da psicologia analítica, avançar no processo de autoprodução, no processo de individuação. A partir daí, o rapaz tomou algumas decisões que produziram consequências dramáticas em sua vida. Ele se viu sozinho, sem recursos financeiros, e foi obrigado a apacentar porcos, algo que os judeus abominavam. Mas aí, nós encontramos a fascinante sentença: caindo em si. E eu gosto imensamente dessa expressão, porque ela revela aquilo que salta aos nossos olhos quando lemos essa narrativa. Até este ponto, esse rapaz estivera fora de si. Isso explica as suas ações repentinas, isso explica os seus rompantes, sua rejeição ao pai,
sua incontinência financeira, seus desacertos. Ele vivenciou o que Joel Birman, em seu livro O Sujeito na Contemporaneidade, classificou como a despossessão de si. Uma certa experiência de descentramento, de desprendimento de si, que gera a sensação de que perdemos o controle sobre nós mesmos. Mas, ali, na Begita, na pocilga, o garoto cai em si e decide voltar para casa. Foi como se ele houvesse dito a si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é o meu lugar. Esse espaço não é o meu. Essa vida não pode ser a minha. Ali ele reflete e decide voltar. Agora, notem que ele não culpou os outros pelo seu infortúnio. Ele não entrou em estado de autocomiseração. Ele não estacionou no sentimento de pena de si mesmo. Ele sabia que chegara a hora da virada. E nós, psicoterapeutas, de um modo bem particular, nós sabemos que, para que ocorram mudanças significativas em nossa vida, bem como na vida das pessoas com quem trabalhamos, é necessário esse momento de reflexão, é necessário parar, sair da correria do dia a dia e refletir. É por isso que nós procuramos colocar os nossos analisandos, pacientes, clientes, em estado de reflexão, com o fito de torná-los mais íntimos de si mesmos. Porque há, na atualidade, muitas pessoas desconectadas de si mesmas, vivendo essa experiência descrita pelo Birman como a despossessão de si mesmo. Agora, notem que nenhuma mudança significativa para melhor ocorreu na vida do rapaz até o momento em que ele disse a si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E a Bíblia diz de forma sucinta e singela: e foi. E foi. E o pai o recebeu e o restaurou. Portanto, é necessário que creiamos que o chamado fundo do poço, que é uma descrição de uma determinada situação feita por muitos de nossos pacientes, o tal do fundo do poço, não precisa ser necessariamente o fim do caminho, o fim da história, o fim da vida. Porque quando nos voltamos para Deus com o coração contrito e quebrantado, somos restaurados e fortalecidos por Ele. Benjamin Disraeli, que foi 3 vezes ministro da Inglaterra, disse que a vida é muito curta para ser pequena. Sendo assim, é necessário romper com tudo aquilo que pode desfigurá-la, apequená-la, bloqueá-la. E é exatamente isso que esse menino está fazendo. O garoto para, o garoto reflete, o garoto cai em si, o garoto decide voltar e volta. É uma decisão transformada numa ação radical que concedeu a esse menino a retomada de uma vida bem-aventurada. Então, quais são as lições que nós podemos extrair desta parábola extraordinária? Eu posso lhes dizer que é uma honra estar aqui, é um prazer estar com vocês falando sobre isso. Eu sonhei muito com esse dia. Para mim, isso aqui é a realização de um sonho, poder reunir gente crente, que atua num campo tão importante como o campo das ciências psicológicas, para refletir sobre a vida, na perspectiva desse diálogo entre a teologia e as ciências psicológicas. Quais os ensinamentos que podemos extrair deste texto? O garoto refletiu.
o garoto caiu em si. Ele empreendeu uma viagem para dentro de seu mundo interior. Conversou consigo mesmo e obteve nova percepção de sua trajetória. E nós, terapeutas, não desprezamos o poder de uma nova perspectiva. Não desprezamos a possibilidade de lançarmos um novo olhar sobre a vida. E agora eu quero lhes dizer alguma coisa que talvez seja a mais importante que eu vá lhes dizer neste nosso primeiro encontro. Gravem isso no coração. Novas perspectivas oportunizam recomeço. Nós entendemos que o ser humano é atravessado por conteúdos agônicos capazes de emudecê-lo. Não são raras as vezes em que lidamos com pessoas que se calaram por causa do sofrimento. Nós lidamos com esse tipo de dor, que cala o sujeito. Por isso que dizemos tantas vezes que um de nossos objetivos no SET, no percurso analítico, no percurso terapêutico, é dar ao sujeito a possibilidade de falar acerca de si, expressar o que está sentindo, falar acerca de suas machucaduras emocionais, falar sobre os seus sofrimentos, sobre os seus traumas, sobre as suas angústias, sobre as suas inquietudes, falar, até secar o lugar da dor. Nós não desprezamos isso. Nós entendemos que o ser humano é atravessado por esses conteúdos agônicos capazes de emudecê-lo, mas também é capaz de experimentar uma metanoia, uma mudança de mente, capaz de levá-lo a enxergar a vida de uma forma diferente, capaz de levar o sujeito a reorganizar a sua abordagem emocional da vida, a ressignificar a própria história e crescer a partir das crises. Nós trabalhamos para isso, para que isso ocorra. Trata-se aqui de um de nossos objetivos. Ele refletiu e nós desejamos colocar o sujeito em análise, em estado de reflexão. Nós queremos que ele construa uma vida caracterizada pelo diálogo consigo mesmo. Ele refletiu. E ele decidiu. Baseado no resultado de sua reflexão, ele tomou a decisão de voltar para casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui nós estamos diante da necessidade de nos insurgirmos contra as situações que empobrecem a alma e consomem a experiência existencial. Trata-se de algo da ordem de uma ruptura, de tomar decisões que nos levem a viver em novidade de vida. É claro que no campo lacaniano nós temos aquela ideia da destituição subjetiva. No campo freudiano, a ideia da abreação. Ambas as ideias falam sobre isso, sobre uma ruptura, sobre nós nos deslocarmos de um jeito tal desses conteúdos agônicos que, a partir daí, vivamos uma vida mais leve e radiante. Estamos pensando sobre decisões que coloquem os nossos pés na estrada das bem-aventuranças e auxiliar os nossos analisandos, clientes e pacientes a fazer o mesmo. Nos termos da terapeuta Márcia Dória Passos, desvencilhar o sujeito de tudo que o torna preso ao conformismo de uma sujeição. E aqui a gente se lembra do Viktor Frankl, que, ao falar sobre a necessidade de avançarmos rumo a uma maior totalidade, afirmou de forma peremptória que é necessário que superemos tanto o conformismo quanto o totalitarismo. O conformismo que ocorre quando nós só fazemos o que os outros fazem. Se só fazemos o que os outros fazem, nos conformamos. O totalitarismo, quando só fazemos aquilo que as pessoas querem que façamos. Se nós só fazemos aquilo que as pessoas querem que façamos, nós nos submetemos. Daí a necessidade de construirmos história própria, ganharmos voz própria.
a fim de que tomemos decisões associadas àquilo que poderá fazer com que vivamos uma vida mais reluzente, nos termos das Escrituras, bem-aventurada. Então, nós estamos falando sobre como podemos viver essa vida, experimentando essas rupturas. E como terapeutas, nós indagamos se as pessoas não estão esperando que outros façam o que elas precisam fazer por si mesmas. Porque não são poucas aquelas pessoas que entraram em sofrimento e tornaram-se amargas e rancorosas pelo fato de terem esperado que outros fizessem por elas aquilo que elas deveriam fazer por si mesmas. Então, não basta autoconhecimento, é necessário almejar passar por uma mudança radical e comprometer-se com essa mudança. Eu aqui diria aleluia. O menino não só reflete, ele reflete e decide. E ele age. A Bíblia nos informa que o garoto regressou para o lar. Então, ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Transforme sua reflexão em ação, sua esperança em atitude. Mova-se confiante na misericórdia do Pai. Como bem se disse, o Pai o viu, olhos de misericórdia. Teve compaixão, coração de misericórdia. E correu, pés de misericórdia. E se lançou ao seu pescoço, braços de misericórdia. O beijou, lábios de misericórdia. Foi misericórdia do início ao fim. E nós somos povo de Deus pela misericórdia de Deus. Amém. Houve um tempo em que eu e você vivíamos distantes do Senhor e vivíamos em rebelião contra Deus. No entanto, um dia a luz venceu a resistência das densas trevas e, alcançados pelo poder do Evangelho, fomos tornados filhos e filhas de Deus. Fomos transportados das trevas para a luz, da morte para a vida, da descrença para a fé em Jesus Cristo, do deserto para uma terra fértil, da escravidão para a liberdade, para viver uma nova vida. Dia maravilhoso aquele em que fomos alcançados pelo poder do Evangelho e tornados filhos de Deus. Misericórdia, do início ao fim. É possível nos levantarmos hoje. Nós não podemos perder tempo. Não devemos ceder à tentação da desesperança. Nós não podemos gastar os nossos dias sentindo pena de nós mesmos. Bem ao contrário, é necessário que busquemos a força do alto e prossigamos, vivendo a vida bela e radiante da qual fala o Evangelho e procurando sempre auxiliar as pessoas com as quais convivemos, não obstante as crises que deixam em todos nós marcas permanentes, a despertar para dentro a fim de acordar para a vida. É de conhecimento de todos que, do ponto de vista lacaniano, o indivíduo deve deitar-se no divã para não dormir na vida. O que nós desejamos? Que os nossos pacientes acordem. Acordem para viver. Despertem para dentro, a fim de acordar para fora, acordar para a vida. Aqui está a história do pródigo, desse menino que, ao sair de casa e perder tudo que tinha, caiu em si. Fez uma viagem para dentro de si mesmo. Refletiu, tomou uma decisão e transformou essa decisão em ação. De um modo geral, é o que desejamos que os nossos pacientes também façam.
reflitam sobre si mesmos, caiam em si, tomem uma decisão que os leve a viver uma vida mais plena, mais radiante e mais leve, não obstante as duras lutas da vida, e ponham essa decisão em prática e transformem essa decisão em ação. Que nós vivamos assim e que ajudemos as pessoas que Deus colocar em nossa vida a viver assim também. Amém.